Estamos agora no capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, versos de 18 a 27, que diz assim: Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, ele deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Bem, no estudo passado, nós vimos a insistência das autoridades religiosas judaicas que queriam, por toda a lei, acusarem Jesus para o prender. E assim, enviaram algumas pessoas para, usando de astúcia, o tentarem e o fazerem cair em alguma armadilha. Porém, não conseguiram. Ao contrário, as pessoas ficaram até admiradas das respostas de Jesus. No texto de hoje, que é a sequência daquele episódio, outras pessoas tentaram acusar Jesus usando agora uma outra abordagem. É interessante que essas pessoas que estavam colocando Jesus à prova eram de partidos diferentes, portanto tinham ideologias diferentes, crenças diferentes. No entanto, concordavam em uma coisa: condenar Jesus à morte. E agora foi a vez dos saduceus. E nas primeiras aulas, lá atrás desta série, nós explicamos as características de cada partido que existia naquela época. Eles criam, que defendiam, etc. Só relembrando então que os saduceus eles eram uma classe de religiosos que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então é exatamente nesse aspecto que desejam colocar Jesus à prova. E aí, seguindo inclusive o método que Jesus usava com frequência, contaram uma história daquela mulher que ficou viúva 7 vezes. E aí o irmão do marido, como previa já na lei mosaica, assumia aquela mulher para que pudesse deixar filhos para o irmão, porque no caso ela casou com o irmão, e não teve filhos. Aí o irmão morreu, aí o outro casou e assim por diante. Só que sempre um irmão ia assumindo essa mulher porque ela nunca tinha filhos. Então até aí tudo bem, mas daí eles mencionaram sobre a questão da ressurreição dos mortos. Algo que eles nem acreditavam ser uma realidade. Na ressurreição, eles pensaram: bom, vai haver um problema aí, um grande problema na ressurreição dessa mulher e dos 7 irmãos que casaram com ela. Porque de quem que essa mulher vai ser esposa? Visto que os 7, que ela teve os 7 maridos na sua vida e é uma mulher só. Claro, pela cosmovisão deles, eles tinham plena certeza de que Jesus não teria resposta para aquela questão e ficaria numa situação bem difícil. Para a surpresa deles, Jesus os fez ver o quanto eles estavam enganados e desconheciam as Escrituras e o poder de Deus. De fato, na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando Jesus vier para estabelecer o seu reino, definitivamente em uma terra não mais corrompida, mas uma terra restaurada, não vai haver mais o contexto do casamento.
O casamento foi instituído na sua essência para a multiplicação, uma vez chegada a plenitude dos tempos, né, e entrarmos na eternidade, cessará a multiplicação de pessoas, né, o nascimento de pessoas. Estará por fim completada a contingência de seres humanos determinados por Deus para a existência. E no tocante à realidade da ressurreição, com base nas Escrituras, Jesus também ele prova ali com a citação da passagem em que Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus, no monte lá próximo ao lugar onde ele apacentava as ovelhas do seu sogro. E você pode conferir isso no livro de Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 5. E aí Moisés chegou e viu uma sarça que pegava fogo, mas essa sarça não queimava, permanecia intacta. Aquilo chamou muito a atenção dele e ele se aproximando dela, né? Daí acabou ouvindo a voz de Deus, se apresentando a ele como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E esses eram conhecidos pelos israelitas como sendo que os patriarcas da nação, do povo de Israel, que era conhecido pelo nome de Deus. Jesus então os faz conjecturar. Ora, como Deus poderia ser Deus de quem já morreu? Né? Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, realmente, depois dessa fala, eles não tinham o que dizer em troca, muito menos acusá-lo de qualquer afronta. Mais uma vez, Jesus vence seus algozes, não cai em suas armadilhas e ainda por cima ensina, né, traz mais um ensinamento, no caso agora da ressurreição dos mortos, através da própria tentação que eles tentaram colocar em Jesus. E vamos ver que Jesus só vai ser preso mesmo, né, realmente, quando ele mesmo se entregar. Nós vamos chegar lá nos próximos estudos. Mas vamos agora falar um pouco sobre essa questão da ressurreição dos mortos, já que foi o contexto usado nesse episódio, né, episódio de estudo de hoje. E há muitas polêmicas, né, sobre essa questão, assim como os saduceus tinham uma cosmovisão diferente, hoje em dia também muitas pessoas não entendem. Mas nós estamos aprendendo com Jesus. E nós vamos trazer aqui a referência que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que ele explica claramente o seguinte, olha o que ele diz. Mas se pregamos que Cristo ressuscitou da morte, por que é que alguns de vocês andam a dizer que não há ressurreição dos mortos? Porque se não há ressurreição dos mortos, então Cristo ainda deve estar morto. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil e a vossa fé em Deus é vã. E nós, os apóstolos, seríamos todos mentirosos, porque dissemos que Deus ressuscitou a Cristo. E isso não seria verdade, se os mortos não tornassem a vida. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a vossa fé é inútil. E vocês ainda estão sob a condenação por causa dos vossos pecados. Nesse caso, todos quantos morreram crendo em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é unicamente para essa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Mas o fato é que Cristo ressuscitou mesmo dentre os mortos e se tornou o primeiro entre os milhões que um dia voltarão a viver. Tal como a morte apareceu neste mundo por causa daquilo que um homem fez, assim também é por causa do que um outro homem realizou que agora há a possibilidade da ressurreição. Cada um de nós morre porque pertence à descendência pecadora de Adão, mas todos os que estão ligados a Cristo voltarão de novo à vida. Contudo, cada um na sua ordem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois, quando ele voltar, todo o seu povo tornará a viver. Essa explicação de Paulo ela está muito clara e muito coerente com a história de Jesus aqui na Terra e com o que ele afirmou aos saduceus no episódio que estamos estudando hoje. Sim, Deus criou o ser humano não para a morte,
mas para a vida eterna com Ele. Deus não é finito, Ele é eterno. Foi Ele quem criou o tempo e está acima do tempo. O homem, entretanto, o ser humano, caiu em pecado e com isso recebeu a condenação da morte. E ninguém dominado pelo pecado tem condição de conviver com Deus. Contudo, movido por amor incomparável, Deus engendrou ali, planejou ali um plano incrível de redenção do ser humano. Uma vez que este, na pessoa de Eva, primeiramente sendo enganada pelo maligno, e ter caído pela desobediência a Deus, e em seguida seu marido Adão, igualmente desobedecendo a ordem de Deus, pronto, a justiça foi feita e decretada a sentença de separação de Deus, assim como para toda a sua descendência. Deus então, em um plano incrível, dentro da justiça, Ele enviou seu próprio Filho para se tornar um ser humano, filho de humanos na carne, a fim de ser o libertador e pagar finalmente pela culpa de todos. Por isso o texto ali da carta de Paulo menciona que a morte apareceu na terra através de um homem, que foi Adão, e a vida apareceu na terra através de outro homem, Jesus. Sendo alguém que não caiu em nenhuma tentação, ele foi fiel até a morte, teve o direito da ressurreição dos mortos. Com isso, a morte foi vencida pela vida de Jesus Cristo. Desde então, por intermédio de Jesus, morre sim a nossa natureza velha, pecaminosa, mas nasce uma nova natureza, isso espiritualmente falando, não mais dominada pelo pecado, mas redimida pelo sangue de Jesus Cristo. E o corpo, esse corpo onde habita o pecado, realmente ele tem que morrer, mas um novo corpo virá. Esse espírito, que é a nossa essência, receberá um novo corpo incorruptível. Não para todos, vamos entender isso. Uma vez terminada a nossa jornada nesse corpo mortal, o nosso espírito, que é a nossa essência, passa então a aguardar a ressurreição dos mortos. E vai acontecer quando Jesus retornar à Terra. Exatamente quando? Na plenitude dos tempos, como Ele prometeu. Mas um ponto assim de suma importância que não pode ser desconsiderado de forma alguma é aquilo que o próprio Jesus declarou e João, o evangelista, registrou, lá no capítulo 5, versos de 28 e 29 do Evangelho de João, diz o seguinte: Jesus dizendo: "Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação." Essa palavra profética de Jesus fala justamente acerca do seu retorno à Terra. O que quer dizer então? Nem todos ressuscitarão para a vida eterna com Deus. Somente aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, ou seja, os que o aceitaram como seu Redentor, seu Salvador, Senhor de suas vidas. Aqueles que compreenderam que eram pecadores e que somente pela morte vicária de Jesus poderiam ser salvos da morte eterna. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram na mensagem de Jesus e se tornaram seus discípulos. Esses então passaram realmente a fazer o bem, a viver na luz. Esse é o ponto principal de todo o Evangelho, é o ponto vital para cada um de nós. Quem crê no Evangelho e se entrega a Jesus, tornando-se discípulo dele, é também sua testemunha. Essas mensagens aqui do canal, elas têm a finalidade de testemunhar de Jesus, através da sua própria história, das suas palavras, das suas ações. Assim sendo, mais uma vez eu digo a você que me ouve, se ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não entregou sua vida a Jesus, recebendo de coração, verdadeiramente, como seu único Salvador e Senhor, não perca mais tempo. É só por Ele, mais ninguém. Nenhum outro ser humano na Terra, por melhor
que tenha sido, não pode interceder por nós perante Deus, perante o Pai. Só Jesus, esse sim, sacrificou em nosso lugar, pagou um alto preço. E olha, eu tenho ouvido de pessoas que demoraram assim muito na vida para tomarem essa decisão, né, de entrarem nesse caminho, de aceitarem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí viviam por si mesmas, sem a luz de Cristo na sua vida, mas aí um dia, alguma circunstância, né, que pode ter sido por uma doença, alguma derrota, alguma perda, né, alguma circunstância mesmo que fez a pessoa cair em si. Circunstâncias estas, consequência das suas próprias más decisões, né? Mas que bom, né? Caíram em si e reconheceram finalmente Jesus, que é o único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Entregaram suas vidas a Ele, foram transformados. E aí elas dizem, elas comentam exatamente isso. Muitas pessoas, todas afirmam a mesma coisa. Poxa, que pena que eu não tomei essa decisão antes, quando eu era mais jovem. Né? Quanta coisa eu perdi nesse reino de luz. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, já diz o velho ditado. Então é isso, ouvintes. É isso que eu quero entregar hoje para vocês, tá? A mensagem está aí, a oportunidade também. Mas um dia, nós não sabemos quando exatamente, porque, claro, Deus está dando tempo para muitos se arrependerem, mas um dia, a plenitude dos tempos vai chegar. E a oportunidade de salvação vai terminar. Jesus voltará à terra, como prometeu, para reinar com aqueles que aproveitaram a oportunidade de arrependimento e perdão, ou seja, aqueles que vão ressuscitar para a vida. Porém, aqueles que não aceitarem, infelizmente, ressuscitarão sim, mas para a morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus. Pense nisso. Ainda há tempo. E é isso que eu gostaria de deixar nesse dia de hoje. Você reflita e que Deus o abençoe grandemente, principalmente, né, com a compreensão, né, que você possa compreender essa verdade, essa realidade, aceitá-la na sua vida e viver de verdade. Amém? Deus o abençoe. Se essa mensagem fez sentido para você, por favor, compartilhe com outras pessoas, com amigos, né, com parentes, familiares. Curte o vídeo também, tá? Deixa aí o seu like, porque assim vai também, a mensagem vai sendo divulgada para mais e mais pessoas. Que Deus o abençoe e até a próxima.